Boa noite, queridos irmãos. Deus os abençoe. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Primeira vez que estamos pregando desde o começo da pandemia nessa amada igreja. E a primeira vez que estamos sem máscara durante a pandemia nessa igreja. Fico feliz de estar aqui com os irmãos. Estava conversando ali na frente com o José Eduardo. A saudade que nós ficamos dos nossos amados. Bastam alguns dias sem nos vermos que nós já sentimos saudades de quem amamos. Agora vamos refletir na pandemia, quantas famílias distantes umas das outras, né? Imagina a saudade que nós não ficamos dos nossos amados. Que bom que nós estamos juntos aqui nessa noite e temos a oportunidade de nos vermos. Aqueles que aqui estão, sejam ricamente abençoados. Sejam ricamente abençoados também aqueles que nos assistem pela internet. Nós já estamos caminhando para 8 meses com essa pandemia. Durante os primeiros meses, nós vimos uma triste questão acontecendo nas igrejas fechadas. Nós tivemos que tomar todos os cuidados possíveis. E entre esses cuidados, tivemos que fechar a nossa amada igreja por diversos meses. Não foi fácil. Nós que amamos estar aqui. Não foi nada fácil, mas Deus nos sustentou, mesmo nos momentos mais difíceis. De qualquer forma, com licença. De qualquer forma, a pandemia também veio para nos ajudar a repensar as nossas vidas. Vocês já pararam para pensar isso? Que a pandemia, de alguma forma, pode ter nos ajudado a repensar as nossas vidas. Talvez a gravidade dela nos colocando contra a parede, a pressão, o receio dela chegar-se até nós. O que nós faríamos se fôssemos acometidos por ela? E se acometidos ela se tornasse grave em nós? O que faríamos? E o que faremos? E o que faremos com estas pessoas que de repente tiveram contato com essa doença de uma forma terminante? Nos arrependemos talvez de não ter falado antes com algumas dessas pessoas? A pandemia nos deu chance de recomeçar, de rever as nossas prioridades, ver o que realmente nos interessa nesse mundo, conhecer a nós mesmos, conhecer melhor aqueles que moram conosco, muitas vezes até então desconhecidos. Nós pudemos olhar um pouco mais para aqueles que conosco estão na própria casa. Infelizmente nós sabemos, o ser humano é tão difícil que isso se tornou um motivo para tantos problemas dentro dos próprios lares. Ao mesmo tempo, a pandemia nos mostrou quem faz falta, nos fez ter saudades de amigos, de familiares, de irmãos e parentes que estão longe, de irmãos e parentes que infelizmente já descansam. A pandemia te fez também sentir mais saudades de Jesus? Esteve pertinho dele o tempo todo ou infelizmente ainda mais distante? Nesse momento eu gostaria uma vez mais que nós pudéssemos baixar as nossas frontes para elevar uma oração ao nosso amado Deus. Santo Deus, te agradecemos, Senhor, pela maravilhosa graça de estarmos aqui nesta noite, falando diretamente ao Senhor. Te agradecemos por este culto de adoração ao Senhor. É somente a Ti, Senhor. É somente a Ti que rendemos o nosso culto de adoração. Tu és tudo para cada um de nós. Por isso estamos aqui nesta igreja, nesta noite. Por isso estamos acompanhando também este sermão, Senhor. Porque nós desejamos, em espírito e em verdade, adorá-lo sobre tudo e sobre todos. Sê conosco neste instante e ajuda-nos a refletir em Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Durante a pandemia, ao invés, provavelmente eu que já passei por alguns momentos de depressão, e os meus irmãos aqui conhecem, muitos de vocês conhecem os problemas pelos quais eu passei, 2 períodos de depressão muito difíceis que eu tive na vida. Talvez para uma pessoa como eu que já passou por isso,
enfrentar essa pandemia novamente abatido não seria bom. Eu busquei todas as forças que eu pude em Deus para passar por essa pandemia de forma diferente, para enfrentar essa pandemia com gosto, com prazer, com esperança, com perseverança. Então, nesse período, graças a Deus, eu escrevi mais de 3.000 páginas, e eu consegui completar mais de 5 dos meus livros, e consegui terminar as minhas pós-graduações, iniciar a 11ª. Eu consegui aumentar a equipe do escritório, mesmo durante a pandemia. Conseguimos avançar em diversos projetos. Mas também eu pude repensar a minha vida e a minha missão nesse mundo. Nos ajudou a pensar um pouco sobre coisas que nós não pensávamos, a refletir um pouco mais e um pouco além. Muitas vezes a nossa vida passa tão rápido, os dias, as horas, um trabalho após o outro, um projeto após o outro, dedicação diária à igreja, à família e aos outros, e muitas vezes falta tempo para nós mesmos. Pior ainda, podemos nos esquecer de Jesus. Vamos ver se passaram 10, 20 anos, 40 anos, e só temos a certeza de que nós trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos. E mesmo assim, muitas vezes, para muitos de nós, não se vê a cor do dinheiro. Não importa o quanto trabalhamos, não se vê a cor do dinheiro. Não se vê de forma palpável o resultado de tanto trabalho, de tanto suor e de tanto labor. Quantos homens e mulheres passam tanto tempo trabalhando e suas vidas são entregues a isso de tal forma que não veem os seus filhos crescer, não sabem na prática o que é ser marido, o que é ser esposa, o que é ser pai, ser filho, ser cônjuge. O egoísmo então toma conta, e pior ainda, a robotização da vida nos domina, nos manipula e rouba todos os nossos sonhos e os sonhos da nossa família. Devemos aprender a cuidar de nós, dos nossos sonhos, mas também aprender a amar realmente as pessoas. Essa é a essência da vida, amar as pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, a nossa própria família. Mas que triste nós enfrentarmos este ano assim, com essa pandemia. Mais triste ainda, nos despedirmos do irmão Reinaldo, do Vanelville, ter que nos despedirmos do irmão Baltazar e do irmão Adilson, da Igreja Central, ter que nos despedirmos do irmão Paulo, do irmão Walter, do CAS, ter que nos despedirmos do irmão Dirceu, desta igreja, de tantos familiares nossos que se foram, e de tantos outros que estão em nossos corações e nunca mais sairão, até que toda lágrima seque, até que Jesus possa nos colocar num lugar onde não haverá mais saudade, nem pranto, nem dor. Que valor para você tem uma vida? O que isso te mostra sobre a forma com que você deve, a partir desse momento, tratar as pessoas, reconhecer as pessoas ao seu redor? Por outro lado, apesar das tristezas que nós passamos nesse período, quão bom é podermos comemorar o aniversário de 90 anos da irmã Antônia e podermos comemorar a vida do irmão Aureliano, que continua vindo na igreja, nos dando exemplo de um servo fiel. Quão bom também é nós comemorarmos cada novo nascimento, e cada novo nascimento nas águas batismais. Ontem mesmo, com muita alegria, minha sobrinha Sofia, de 9 anos de idade, está fazendo 9 anos de idade, pôde se entregar também a Deus nas águas batismais. São as coisas boas deste mundo difícil que nós vivemos. Temos muito que aprender ainda. Muitos de nós, em essência, independente da idade, sequer ainda viveu. E ao passo que precisamos aprender hoje sobre como continuarmos a nossa jornada e as nossas vidas, o mundo se depara com um dilema, o chamado o novo normal. Veremos nesta noite que o novo normal não passa do velho conhecido. Nós sabemos que as últimas palavras
dos grandes homens importam muito para a história e para a vida deles. Eu queria que vocês abrissem nesta noite, junto comigo, o livro de 1 Reis. 1 Reis 2, versos 1 a 4. 1 Reis 2, versos 1 a 4. As frases que nós vamos ler neste momento são as últimas palavras do rei Davi, instruindo o seu filho Salomão, que o sucederia no trono. Se as últimas palavras têm importância, quanto mais as últimas palavras de um rei, e de um rei como Davi. Vamos acompanhar. 1 Reis 2, de 1 a 4. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse o Senhor, te faltará sucessor no trono de Israel. Amém? Davi tinha cerca de 70 anos quando morreu, e Salomão cerca de 20 anos quando o sucedeu no trono de Israel. Vocês se recordam da vida de Davi, uma das mais impactantes da Bíblia. Ele disse ao seu filho antes de morrer: esforça-te, pois, e sê homem. Uma criança, nós sabemos, brinca com as coisas do mundo ao seu redor. Um meio homem não sabe lidar com as coisas, vive a tropeçar. Vocês conhecem um meio homem? Infelizmente, muitos deste mundo têm caminhado dessa forma. Não se encontram, não sabem o que é ser homem, o que é ser mulher de verdade. Um homem de verdade tem palavra e tem atitude, e sabe se portar como tal. Davi, que tantas vezes ali nas décadas passadas errou e pecou contra o Senhor, sabia melhor do que qualquer outra pessoa que ter uma vida boa, justa e correta dependia da presença do Senhor. Dependia de ter uma aliança com o Senhor e cumpri-la. Ser um homem de compromisso, principalmente compromisso com Deus. Na Bíblia nós temos exemplo de outros homens que fizeram compromisso com Deus. Um deles, nós bem sabemos, Abraão. E na sequência os filhos dele, o filho, o neto, né? Davi fez aliança com Deus e foi um dos reis mais bem-sucedidos da história de Israel. Hoje em dia, o homem médio, o homem pela metade, foge de compromissos. Sua palavra não tem valor se não for escrita, registrada em cartório com firma reconhecida, com testemunhas, e às vezes nem assim. Às vezes nem assim tem valor. Ele rompe com a sua própria palavra. Ele desfaz facilmente as suas próprias promessas. Ele desaponta sem pensar duas vezes a quem ama. Ele envergonha a sua família e mal dá conta de si mesmo. O homem fiel que faz aliança com Deus é o homem que cumpre os seus compromissos com Deus, com a família e com todas as pessoas. Podemos ver no livro de Crônicas e também no livro de Reis, que Salomão, ao assumir o trono, uma das primeiras coisas que fez foi orar. Ele sentiu a sua limitada capacidade para decidir os rumos da nação. Então orou a Deus pedindo sabedoria. Orou a Deus pedindo sabedoria. Para ser homem de oração é preciso esforço. Orar não é tarefa fácil, é trabalho árduo. Orar é reconhecer nossa dependência de Deus. Orar é ter humildade. E não é fácil ser humilde. Davi disse a Salomão: guarda os mandamentos. Submissão requer esforço.
Não é fácil ser submisso, não é fácil obedecer. Porque a inclinação para a rebelião é mais forte no homem do que a obediência. Mais fácil é se rebelar do que obedecer. Mais fácil é ser livre do que seguir regras. O homem carnal deseja sempre fazer a sua própria vontade e nunca a vontade de Deus. Agora abra sua Bíblia em 1 Reis 3, a partir do verso 3. Vamos ler. Davi já tinha falecido. Salomão faz então a sua entrega ao Senhor. Vamos acompanhar a partir do verso 3. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai. Davi, todavia, ainda oferecia, andava de acordo com seu pai Davi. Todavia, Salomão ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Certo? Salomão ainda não compreendia completamente o que era ter uma aliança com o Senhor. Verso 5 em diante. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deu um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer, disse Salomão. Isso é humildade. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? O pedido que Salomão fez, então, agradou ao Senhor. Por isso, verso 11, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Amém? Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá alguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar, aqui é uma condição, e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Nós vimos que Davi viveu 70 anos. E ele dá aqui agora a promessa a Salomão: se você andar nos meus caminhos, eu prolongarei a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes e deixemos ela aberta. Antes, algumas curiosidades sobre Salomão. Em sua mocidade, Salomão escreveu o livro Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Na meia-idade, já um pouco mais maduro, ele escreveu o livro de Provérbios. E nós vamos ver agora que o último livro que ele escreveu, já na idade dele mais avançada, é o livro de Eclesiastes. A despeito da sua grande sabedoria, nós sabemos que Salomão cometeu muitos erros. Nós conhecemos a vida de Salomão. Ele extrapolou em muitas das suas atitudes, em muitas das suas escolhas. Talvez pelos seus excessos e por não ter dado ouvidos a vida toda ao Senhor e ter quebrado esse pacto com Deus, Salomão viveu apenas 59 anos, menos do que o seu pai Davi. No entanto, após toda a sua jornada de erros e de acertos, finalmente Salomão se pôs 100% ao lado do Senhor. E então ele pôde escrever o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, nós bem sabemos, o último versículo é a parte culminante de toda a Bíblia. E nós vamos chegar lá. Vamos ler
Eclesiastes 1, a partir do verso 3. De 3 a 11. Eclesiastes 1, 3 a 11. Vamos ler. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados por aqueles que vierem depois deles. É triste, não é verdade? Esta é a vida neste mundo. É desta forma mesmo. Vocês puderam ouvir, ver, ler o que nos falou Salomão? Quase todas as coisas às quais damos muita importância nessa vida são canseira. É correr atrás do vento. Há algo novo debaixo do sol? Definitivamente não. Os poderosos desse mundo estão sempre buscando fórmulas, sempre maquinando o mal, sempre tentando encontrar meios de entreter, enganar, obstruir, despistar, esconder, camuflar, perverter e reinventar as coisas a seu modo. Querem tirar Deus da história, querem tirar Deus do seu coração, querem esconder Jesus e a sua história, querem desfazer e perverter as verdades eternas, querem contrariar e ignorar toda a Bíblia. É isso que os poderosos deste mundo querem. Querem brincar com a nossa mente, com brincadeiras que levam à nossa perdição. Inventam coisas, fatos, pessoas, histórias, inventam heróis para colocar no lugar daquele que é único, nosso único Senhor, nosso único Mestre. Não permitamos, não ofereçam vocês também nesta noite as suas mentes e os seus corações para os enganos desse mundo. Mantenham-se focados, mantenham-se puros. Afaste e ajude a afastar de você e de quem ama as drogas, os vícios em geral. Afaste e ajude a afastar de todos aqueles que você ama a superstição, a falsa liberdade, a incredulidade, o sexo livre. Afaste e ajude a afastar de todos aqueles que você ama o abandono da igreja, o abandono da causa, o esquecimento do senso de missão, o esquecimento de Deus e de Jesus Cristo. Cristãos, despertai. Prepara-te. Há muito o alarme já soou. O sino já soou. A advertência já foi dada. A verdade está posta. Só será enganado quem quiser. Nós temos todo o conhecimento necessário. Aceitará ser enganado nos dias vindouros? Ouvirá os apelos deste mundo ou a voz suave do bom pastor? Eclesiastes 12, 13, o ponto culminante da Bíblia. Vamos ler. Eclesiastes 12, versículo 13. Eis aqui o resumo de toda a Bíblia. De tudo o que se tem ouvido, Eclesiastes 12, 13. Vamos ler. De tudo o que se tem ouvido, a suma ou fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? O que iremos nós fazer contra isso? Se nos julgamos pessoas sensatas, não precisam abrir suas Bíblias neste momento,
mas permitam-me compartilhar outras passagens com vocês. 2 Timóteo 3,13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Jeremias 9:6. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Mateus 24:4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 14:8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Nesse momento no mundo, mais de 40 milhões de pessoas foram assoladas com o Covid. Infelizmente, 1,5 milhão de pessoas faleceu. Uma doença que há um ano atrás não se ouvia. O que acha de uma doença surpresa que chega à sociedade de repente, ter ceifado a vida de 1,5 milhão de pessoas? Vê, querido irmão, a fragilidade da vida. Percebe que a sua vida também é muito mais. Quanto vale a sua vida? Por quê e para quem venderá a sua alma? Não permita ser enganado. Deixe que Jesus cure a sua vida, a sua alma e o seu coração. Deixe que Ele cure tudo em você. Deixe que Ele te tome pela mão e te levante nessa noite. Deixe que Ele te tire do lamaçal, do pecado e dos enganos. Deixe que Ele te ensine a caminhar seguro, com sabedoria. Deixe que seu sorriso te ensine mais do que palavras. Deixe que o seu olhar te leve decisivo para a eternidade. É importante sim sonhar. Sonhe. Os nossos sonhos podem nos levar à imensidão. Nada é impossível ao que crê. Amém? Devemos sonhar, devemos acreditar. Podemos sim fazer os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sonhem, queridos. Estabeleçam e alcancem os seus sonhos. Eles te esperam pelo caminho. Hoje, amanhã, os limites é você quem escolherá. Sonhem, mas não deixem de viver. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Viva e viva em abundância. Toque no manto de eterno amor. Coma do pão que sacia. Beba da água da vida. Olhe para Jesus e nunca pare de olhar para Ele. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Nada é mais precioso do que isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. A maior lição de todo este mundo. Pouco importa se essa doença veio da China ou não, de onde ela veio, para onde ela vai, quando termina. Se é ou não uma coisa importante, se é forte como dizem ser ou não, pouco importa. Até mesmo a vacina e o futuro tem pouca importância. Se você não puder sair daqui nesta noite, diferente e decisivo. Decida-se pela vida. Jesus é a vida. Decida-se pelo único caminho seguro. Sigamos os passos de Jesus, o nosso Mestre e o nosso Senhor. Decida-se pela verdade. A verdade não está com os homens. A verdade é Jesus. Desça as águas batismais. Não espere o amanhã, pode ser tarde. Não é para os outros, não é pelos outros, mas por você. Quem ama é quem vos fala. Não deixe de cumprir com a sua vida profissional. Siga trabalhando. Não deixe de cumprir também com o seu papel familiar, seu papel social. Siga sendo a maravilhosa pessoa, a pessoa única que você é. Mas pela vida eterna, não perca mais nem um minuto sem Jesus. Não viva mais nem um minuto sem entregar-se a Jesus em espírito e em verdade. Amém?
Eu creio, queridos, no Pentecoste. Eu creio que chegará o momento em que todos juntos oraremos. E o Espírito de Deus se fará presente, para nunca mais sair do nosso coração e das nossas vidas. Eu espero que você toque hoje nas vestes de Jesus. Já não se cansou de sangrar? Estenda as suas mãos, grite para o Mestre, quantas vezes for preciso gritar. Já não se cansou de não enxergar? Já não se cansou de tatear cego pela escuridão desta vida? Diga ao bom Mestre que você não é digno, mas que crê, e Ele curará as feridas da sua alma, curará a sua família e os seus negócios. Não aceite a escuridão do pecado e do vazio. Deixe que Jesus tire as pedras e te ressuscite para viver. Todos estão te humilhando, querendo te punir, te derrubar, te matar ou te destruir. Deixe que Jesus escreva nas areias da praia o teu nome. Deixa que Ele cure a vergonha e te restaure a vida toda. Enquanto todos filosofam sobre o novo normal, permita-se viver o velho conhecido. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém? Essa frase foi uma das últimas do homem mais sábio que já viveu. E ainda inspirado pelo próprio Deus, Criador do céu e da terra. O novo normal que você quer é simplesmente saber como ter segurança nesses dias difíceis que vivemos? O novo normal que você espera é a redefinição da sua carreira, dos seus negócios, das suas finanças? O novo normal é um mundo ainda mais frio, sem abraços, sem beijos e sem demonstração de afeto? Permita que o novo normal em sua vida seja diferente. Permita que Deus te unja, te perdoe e te guie. Entenda, são necessários sim todos os cuidados. O distanciamento, a máscara, o álcool, a asepsia, a higiene. Tudo isso é importante. Mas não se permita pensar que ter essa doença ou qualquer outra doença é a pior coisa que pode acontecer com você. Ou a quem você ama. Ninguém quer vê-lo no hospital. Cuide-se. Ninguém quer vê-lo passando necessidade, sofrendo, chorando. Cuide-se. Menos ainda, ninguém quer nos ver num pedaço atroz de madeira. Nos cuidemos. Mas morte maior do que esta, terrena, será a morte eterna. Dor maior que essa, de luto, pranto e dor, será se perdermos no jogo da vida o maior de todos os ingressos, o bom combate. Aquele que Cristo todos dá de graça, a nossa eterna salvação. Abra sua Bíblia agora em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Primeira Timóteo 2, de 1 a 4. Vamos ler. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Isso é bom, vamos para o verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Verso 3. 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o grande sonho do Senhor. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não aceite, neste mundo, ser só mais um. Seja o melhor. Entenda, eu não falo de competições humanas. Eu falo do bom combate, da carreira, do prêmio que está separado desde sempre para cada um de nós. Do galardão pronto a ser dado para todo aquele que vencer. Combata o bom combate da fé, completa a carreira. Nada neste mundo é mais rico nem mais importante. Suba as escadas da fé, use a sua espada, segure firme a sua Bíblia. Use o seu capacete, o seu escudo, os seus dons, os seus talentos. Use tudo por Jesus, o nosso general. Se antes você andava desgarrado como ovelha que não tem pastor,
Permita que o seu novo normal seja entregar-se completamente a Ele. Permita que o seu novo normal seja viver as boas novas da salvação, abraçar a fé, entrega total. Se sua adoração anterior se resumia a alguns dias esporádicos vindo à igreja e alguns momentos espirituais durante todo o ano, permita que o seu novo normal seja adoração total, todos os dias da sua vida. Cante, mesmo que tenha que chorar. Ame, mesmo que te mate. Louve, mesmo que as lágrimas desçam dos seus olhos. Entregue-se, mesmo que tenha que perder o mundo. Permita que o seu novo normal seja orar todos os dias. Permita que o seu novo normal seja ler a Bíblia todos os dias. Permita que o seu novo normal seja ir à igreja, enquanto for possível vir à igreja, antes que ela seja fechada novamente. Permita-se vir à igreja todo o tempo, enquanto ela estiver aberta, para que depois não precise chorar quando as suas portas se fecharem. Permita-se hoje aproveitar-se da multiforme graça de Deus, para que depois não tenha que lamentar-se o fechamento da porta da graça. O cristianismo, ao contrário do cinema, da TV, do teatro e de quase todas as coisas desse mundo, não se contempla. O cristianismo se vive. Mas se precisar mudar algo em sua vida a partir de agora, que seja isto: deixe para trás tudo que não te leva para frente. No ano passado, nós desejamos terminar o ano e começar esse ano em vigília, na igreja do Central Park. Ficamos numa vigília maravilhosa, que varou a madrugada, orando, dedicados ao Senhor, pedindo para Ele discernimento, pedindo para Ele que Ele escolhesse por nós, nossas decisões para esse ano, as nossas escolhas para esse ano. Deus trabalhou, com certeza. Também tivemos a oportunidade de pregar naquele ínterim em diversas igrejas. Em quase todas as igrejas que nós pregamos no final do ano, nós dissemos uma coisa que nós vamos repetir agora. Não tenha orgulho, peça perdão. Não seja orgulhoso, perdoe. Não afague a sua própria ruína, esqueça. Deixe Deus ser Deus na sua vida e na vida de todas as pessoas. Desista de tentar fazer aquilo que só cabe a Deus. Não deixe de fazer aquilo que só cabe a você. Alguns dias após a morte de Lázaro, ao ver Jesus, Marta, aflita e angustiada, diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós também tentamos colocar as culpas das nossas tristezas, as nossas falhas, os nossos problemas, e imputar as tristezas e falhas deste mundo a Deus, sem imaginar tudo o que estaria à nossa frente. Também nós dissemos naquela oportunidade, após ler Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Passaremos pelas águas e não será fácil. Os rios muitas vezes serão agitados ao longo dessa vida, confrontando a nossa paz e o nosso equilíbrio. Passaremos pelo fogo e não será fácil. Até mesmo pelo fogo nós passaremos. O fogo de problemas aparentemente sem fim, dos problemas aparentemente sem solução, dos problemas constantes, o fogo das pessoas difíceis, das causas complexas, do desamparo, da angústia, do abandono, do menosprezo, da solidão. Mas Mateus 28:20 complementa: certamente estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Que promessa maravilhosa! Ele nunca nos abandonará. Portanto, mais uma vez eu vos digo: se afaste de tudo que te afasta de Deus. Se afaste de todos que te prendem à escuridão. Mas não sofra mais do que o necessário. Faça o que lhe cabe somente e deixe que Deus termine a sua obra.
Jamais se esqueça, é para frente que se anda. As despedidas continuarão acontecendo. As lembranças continuarão aparecendo. Nosso corpo continuará envelhecendo e adoecendo. Mas ainda assim, será tempo de viver, se vivo está. Será tempo de sorrir, se vivo está. É tempo de fazer o bem a todos, de aproveitar ao máximo aqueles que ficaram e não se lamentar mais por aqueles que se foram. Logo iremos todos nos reencontrar. O que restou, o que sobrou, o que e por quem continuarmos tendo ao nosso redor, demos valor para isto. É hora de avançar, não de desistir. É tempo de unir, não de espalhar. É tempo de abraçar e acolher, não de julgar. É tempo de tolerar, perdoar, amar, não de endurecer. A ternura que Jesus lhe teve, tenha com todos. A paz que Jesus lhe deu, reparta. O amor que Ele te dedicou, compartilhe, distribua, doe. Você deseja um novo normal, uma forma melhor de viver a vida, uma alternativa de como vivíamos no passado? Meses melhores depois de tanto sofrimento? Comecemos agora, comecemos hoje. O tempo não espera, é um barco, um trem, uma nave que passa uma vez só. O tempo não perdoa, precisa ser usado com sabedoria. De fato, pessoas queridas passaram e nós já nos lamentamos muito. Jesus ficou. Amém? Jesus nunca te abandona, Ele nunca te abandonará. Oportunidades passaram, empregos foram perdidos, casamentos foram desfeitos, filhos foram embora, amigos nos deixaram, o dinheiro acabou, o negócio não deu certo, o projeto fracassou, a casa ruiu, a reforma não deu certo, a saúde foi embora, mas Jesus continuou. Amém? Jesus continua, Jesus sempre continuará. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus continuou e Ele nunca desiste de você. Abrace-o enquanto é tempo, aproveite-o enquanto está por perto. Se passamos bons momentos com Jesus, por que não passamos pelo vale também com Ele? Ele é a vida, e a vida é a luz dos homens. Coroado será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ninguém está à sua frente, só Ele é Deus, só Ele salva. Amém? Não importa o que passou, Jesus te dá uma nova chance. Os homens podem não dar, Deus sempre dará. A justiça humana pode falhar, Deus nunca falha. Só Deus conhece a sua vida, os seus sonhos, o que realmente você deseja, o que realmente você quer. Só Deus sabe quem realmente você é. Você só precisa aceitar e se entregar a Ele. O sonho distante, a possibilidade remota, ou mesmo a expectativa frustrada, Deus pode realizar. Não há impossíveis para Deus. Confie nele, nele somente. E mesmo que morra, viverá. Persevere até o fim e terá a coroa da vida. O que neste mundo importa mais do que isso? Que joias têm maior valor? Que pedaço de chão tem maior encanto? Que paz é maior? Que amor é melhor? Que bênção é igual a essa? Pensem comigo e contemplem a beleza da palavra do Senhor. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Vamos ler. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem algo mais precioso do que isso? Não tem. Querido irmão e irmã, cada vez mais fica claro para mim que este mundo é um grande Titanic. É um grande navio Titanic. Um navio construído e mantido por pseudo-engenheiros que acreditam estar fazendo grandes coisas, as melhores coisas. Um navio desenhado por pessoas que acreditam que a sua beleza,
os seus atrativos, a sua força, a sua influência e o seu poder são insuperáveis. Um navio gigantesco, cheio de história, que nos arrepia com os seus feitos, com os seus prazeres, com as suas próprias verdades, com as suas ideias e com os seus caminhos. Um navio, temo eu e já sabemos, em meio a incontáveis icebergs. Um navio em rota de colisão com a rocha firme das profecias. Um navio cujos líderes acreditam que serão eternos e que eterno será Titanic. Um navio cujos líderes e comandantes acreditam mais em si próprios e que nem mesmo Deus poderá contra eles. Esse é o nosso mundo, o nosso Titanic. Conseguirá você em tempo pegar um dos botes e sobreviver? 108 anos atrás, 2.208 pessoas a bordo. Menos de um terço destes sobreviveram. 108 anos depois, um mundo de quase 8 bilhões de pessoas. Quem sobreviverá? Quantos sobreviverão? Quantos alcançarão a eternidade? Quantos aceitarão a salvação que é dada de graça? Se você também deseja, como eu, renovar o nosso voto ao Senhor, fiquemos de pé nesse momento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Se esse também é o seu voto nesta noite, vamos cantar juntos o hino 427. Mais perto quero estar. Hino 400.
Amém. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos, Senhor, por toda a vida. Desde o nosso nascimento, o Senhor nos tomou pela nossa mão e nos ensinou a caminhar. Desde antes do ventre materno, o Senhor nos escolheu e disse: Tu és meu. Amém. Santo Deus, te agradecemos e por isso nós rendemos nossas vidas inteiramente a Ti. Também ali na cruz do Calvário, com um sacrifício imenso, o Senhor tudo deu por nós. Que possamos agora, nesta vida, tudo dar em troca ao Senhor. Que não fique reserva, Senhor Deus. Que o nosso eu seja jogado abaixo. Distancia-nos do eu, do egoísmo, do orgulho, da inveja, da maldade. Que possamos ter vida nova em Tuas mãos. Que possamos neste momento, reavivados pelo poder que há em Teu Santo Espírito, ao qual clamamos que nesta noite seja derramado sem medida sobre a vida de cada um aqui presente e daqueles que nos assistem pela internet. Que nós possamos, reavivados, tomar posse da Tua palavra, acreditar em Tuas promessas, ter a vida transformada pelo poder que há em Teu nome e pela Tua maravilhosa graça possamos caminhar rumo à salvação que há em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos para que sejamos bênção. Cuida de nós e transforma-nos para que a partir deste exemplo, desta pequena luz, possamos iluminar o mundo à nossa volta. Usa-nos como sal da terra e como luz do mundo para iluminar caminhos que se perdem na escuridão desta vida. Abençoa-nos e nos guarda, nos protege de todo o mal, livra-nos de todo o perigo. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito dia após dia, derramando dons e talentos sobre cada um, para que possamos, Senhor Deus, com os instrumentos que o Senhor nos concede, fazer diferença na vida deste mundo e apressar a sua volta. O nosso maior sonho está perto, e viver contigo por toda a eternidade. Amém. Glórias e aleluia. Ao Teu santo nome, nosso Salvador, o nosso único Senhor, Jesus Cristo justo. Quão bom o Senhor é, quão maravilhoso Tu és, Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo Espírito. Nossas vidas neste momento são inteiramente colocadas em Tuas mãos, para que o Senhor faça de nós o que Tu quiseres. Usa-nos conforme a Tua vontade. Santo Deus, nos dirige agora aos nossos lares. Eis o nosso constante orar. Mais perto queremos caminhar de Ti todos os dias das nossas vidas, até que possamos, Senhor Deus, naquele momento maravilhoso em que olharmos para as nuvens do céu e vermos o Senhor chegando, iluminando as trevas com a luz que há em Ti e com os Teus santos anjos, nós possamos então sorrir como nunca sorrimos, abrir os braços como nunca abraçamos, ser felizes como nunca fomos, para recebê-lo, para adorá-lo, para prostrarmos-nos diante de Ti, o nosso único Salvador e Senhor. Nós iremos então numa viagem maravilhosa, desbravar planetas, desbravar astros, até chegar lá no lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. E teremos então as nossas casas edificadas conforme a Tua vontade e conforme o sonho que o Senhor traçou para cada um de nós. E poderemos viver uns com os outros e contigo. E poderemos então adorá-lo de eternidade em eternidade e dizendo: glória a Deus por toda a eternidade. Porque Deus é bom, sempre é bom. Te louvamos, te rendemos graça, te rendemos glória, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça
permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.